Meus amigos e minhas amigas, eu queria, nesse momento, com a liberdade que eu sei que eu tenho com vocês, mas hoje eu tinha que estar em Curitiba, no Paraná, participando do debate do Fórum Democrático e Popular em defesa da democracia. Mas como havia assumido esse compromisso há muito tempo, já com o João Domingos e com a CSPB, naturalmente, e o Moacir e todos que falaram comigo, eu não pude ir para lá, porque se eu fosse para lá, o ato é às 6 horas, o nosso aqui vai se estender e o voo mais direto que eu tenho é 5h55. Então, eu não pude ir e quero de público aqui agradecer muito a eles e faço um pequeno registro. Agradeço muito o convite que me foi feito para estar hoje em Curitiba, para o lançamento da Frente Nacional Popular e Democrática, e por questões como essa, de ter assumido estar em Brasília no dia de hoje, não poderia estar lá. Agradeço muito a organização do evento, na figura do senhor Zenir Teixeira, e a todos aqueles inseridos nessa nobre missão. O senhor Zenir Teixeira é um líder sindical do Paraná. A Frente Nacional Popular e Democrática tem por objetivo discutir o país e o seu desenvolvimento em um movimento suprapartidário, agregando a sociedade como um todo, homens e mulheres comprometidos com o Brasil, buscando novos rumos, enfim, sindicatos de trabalhadores, confederações, federações, centrais sindicais, movimentos sociais e populares, entidades empresariais, associação de classe, intelectuais, religiosos, partidos políticos comprometidos com essa questão. Agradeço a todos e pedi ao senador Roberto Requião e Cleisi Hoffmann, que estarão lá, que me representem nesse debate. Mas como tivemos uma sessão aqui das 9 às 10, a palestra que eu ia fazer lá, eu fiz da tribuna. Então, com isso, eu dei possibilidade de que eles, com essa palestra em mão, que eu fiz aqui da tribuna, façam a reprodução lá no evento. Todos sabem que eu tenho um pequeno problema de coluna, isso também contribuiu, já que no mês de setembro, eu retomo a viagem por todos os estados. Fui a 14 estados, acompanhados sempre pela CSPB, pela Nova Central e por todas as centrais, fazendo debate contra a terceirização. A partir de setembro, continuaremos esse roteiro e nós vamos a mais 13 estados, com a palavra de ordem muito clara, não a esse projeto que visa terceirizar até a atividade fim. E para tranquilizar a todos, antes que eu faça a minha fala, que é a mesma fala do presidente Renan, eu tive com ele ontem, e ele me garantiu que, se depender dele, João Domingos, vocês da CSPB, da Nova Central e outras centrais, que estão me acompanhando em todos os estados, levando inclusive uma equipe de TV e jornalista, cobrindo todos os eventos, junto com a TV Senado e a Rádio Senado, para transformar depois num documentário. Eu queria, em nome do movimento sindical brasileiro, do movimento popular e social, que se desse uma salva de palmas à CSPB, porque ela está mandando uma equipe com 5 pessoas para filmar todos os eventos. Com isso, eu vou só aqui repetir o que me disse ontem o presidente Renan. O presidente Renan me disse o seguinte: o Paim pode dizer amanhã no evento de que a minha posição é a seguinte: não aceitarei, se depender de mim, Carlos é o presidente da casa, depende do plenário, que terceirizem a atividade fim. O debate que nós estamos fazendo, e você está fazendo em todo o país, visa construir uma redação para regulamentar, eu vou usar o número que ele usou, a situação de 13 milhões de terceirizado hoje. Mas terceirizar a atividade de fim, não. Palavra do presidente Renan Calheiros, ontem com esse senador. E apresentei o roteiro para ele. Vamos, inclusive, a Alagoas. Em Alagoas ele é convidado a participar, como também, onde ele quisesse, claro. Mas ele vai ver se vai, pelo menos, na questão de Alagoas. Então, com essa rápida introdução,
Eu vou cansar vocês um pouquinho, mas é um pronunciamento oficial que leva a minha assinatura e a assinatura do presidente René Calheiros. Eu queria registrar aqui a presença do ex-deputado federal constituinte Hermes Zanetti, que veio aqui prestigiar também, ele que sempre foi e é um servidor do público. Seja bem-vindo, Zanetti. Em nome do presidente René Calheiros e desse senador, eu faço um pronunciamento de abertura do evento. Caros amigos da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, aqui presente nessa sessão, e outros tantos que estão e assistirão essa sessão de homenagem pela TV Senado. Esse evento é uma homenagem aos 57 anos da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Nesse dia, quero expressar nossos sinceros agradecimentos a esta Confederação dos Servidores Públicos do Brasil por seu extenso percurso de apoio aos servidores e por sua trajetória em benefício da própria democracia. São 57 anos de história solidificada pela absoluta coerência na afirmação do Estado democrático e na defesa dos trabalhadores, permita que eu diga, João Domingos, da área pública e também da área privada por extensão. A Confederação sempre se posicionou contra a censura nos atos da ditadura, reivindicou sempre a expressão livre do pensamento, e quando conquistamos o direito de uma nova Constituição, os associados foram vigilantes na criação de instrumentos de liberdade e de igualdade, garantindo o progressismo social que se positivou sempre na nossa visão no debate permanente em defesa da Carta Magna. Em verdade, a história da CSPB é anterior a 29 de agosto de 58, porque cerca de 8 anos antes, ainda em 1950, isso é uma homenagem a mim, porque eu nasci em 1950, viu? Ainda em 1950, já havia associações de representação dos servidores públicos. Em 1952, as instituições e movimentos que os representavam perceberam a necessidade de criar uma entidade de natureza federativa que viesse a unificar todas as reivindicações. Assim, criou-se a União Nacional dos Servidores Públicos e, somente alguns anos depois, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. A CSPB já nasceu, portanto, com um ativo de quase uma década de conquista e o patrimônio de garantias cresceu ao longo dos anos, no mesmo sentido em que se elevou o nível de capacitação dos servidores. Até a promulgação da Constituição, prevalecia a alcunha de funcionário público para designar os titulares de cargos dessa natureza. A partir de 88, e eu estava lá, que fui constituinte, o conceito de funcionário público desaparece e passou-se a utilizar o nome de servidor público, que denota maior responsabilidade, sendo também mais apropriado a atividade que desempenham, que de fato é servir ao público. Não é demais considerar que as atribuições do servidor envolvem a cada ano mais compromisso, mais eficiência e transparência com o manejo do bem público. A produtividade dos servidores evoluiu, como evoluiu o acesso à informação e à tecnologia. Imaginem os senhores e as senhoras como era amoroso o trabalho de 15 ou 20 anos atrás, quando não existiam em plena atividade computadores e a própria internet. Passar uma informação por escrito, por malote ou correios. Não havia e-mail. Pensamos no passado ainda distante. Vamos lembrar 30, 40 anos, quando sequer havia os avanços. Ali ainda era o tempo da máquina da tilografia. Um erro implicava a necessidade de digitar tudo de novo. Sem contar a reprodução de documentos que se dava por mimeógrafos. Para quem não lembra, eram aquelas máquinas que enchíamos de álcool e tinta. Depois girávamos com uma manivela a copiar os papéis. O resultado era uma cópia úmida,
muitas vezes borrada de tinta e até com cheiro forte. Eu preciso dizer para vocês que, além da nostalgia que os tempos de menor velocidade nos trazem, não podemos esquecer que a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil atravessou todos esses tempos, lutou e alcançou vitórias para o fortalecimento de todos os servidores públicos, seja lá do município, do Estado e da União. Minhas palmas aqui a essa confederação. Quero ainda destacar, entre os eventos mais destacados da CSPB, citamos as atividades envolvidas no dia 25 de março de 2003, em que mais de 30 mil trabalhadores reuniram-se aqui em Brasília, na esplanada, para protestar contra a extinção dos direitos sob slogan, como dizia você aqui, JP, agora é luta. Ainda no mesmo ano, 29 de maio, reuniu mais de 600 dirigentes sindicais no Congresso Nacional, na maior plenária convocada nessa época, para discutir a reforma da Previdência. Em última instância, fortalecer a categoria é como cuidar da própria prestação do serviço público, uma vez que sejam oferecidas condições dignas de trabalho, capacitação, remuneração decente, qualidade de serviço à população e, assim, aumentar o potencial do atendimento a toda a nossa gente. Por essa razão, a construção de um país mais justo e solidário não pode ser completa sem a devida atenção às pessoas que formulam e executam as políticas públicas, garantem as condições de saúde e educação, colaboram na Previdência, por exemplo, e na elaboração de leis de que o país precisa, como são, por exemplo, os assessores aqui do próprio Senado da República. Uma salva de palmas a todos os servidores. Tanto quanto a construção de uma casa depende do conhecimento de seus arquitetos e pedreiros na construção da casa, o país precisa de seus servidores para garantir cada vez melhor o seu funcionamento. Não se pode fazer uma casa sem engenharia, sem material humano. Assim também, não podemos tornar o Brasil um país melhor sem olhar para os seus construtores, que são os servidores. Nenhum país, estado ou município funciona sem o seu quadro de servidores públicos. São eles os responsáveis, direto, pelos serviços colocados à disposição do nosso povo e de toda a nossa gente. Este Congresso, mesmo pouco seria, se não pudesse contar com o apoio permanente e a dedicação dos seus servidores. Por tudo isso, estamos alinhados à CSPB na estruturação de um serviço público eficiente, configurando uma democracia aberta, participativa, pluralista, que contribua para o desenvolvimento da justiça social e do bem-estar de todos. Assim, meus amigos e minhas amigas, fica aqui o respeito do Senado da República, tenho certeza do Congresso Nacional e não só do Senado. Reconhecimento ao papel fundamental do servidor público me levou a apresentar várias proposições que tramito no Senado Federal em benefício do servidor. Algumas apresentei, outras defendo e o meu voto não terá dúvida, como, por exemplo, a PEC 555, que interessa a todo o servidor público. Mas apresentei a PEC 54, que estende o direito à aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores deficientes ou àqueles que exerçam atividade de risco, desde que tenham ingressos no serviço público, até, claro, a promulgação da emenda. Propus a PEC 34, que dispõe sobre o valor do vencimento do servidor público, a PEC 84 agora, que regulamenta o direito de greve e a livre negociação do servidor público. Como eu disse, esses são apenas alguns exemplos. Tenho muitas outras aqui apresentadas, que eu sei que terá o apoio dessa casa pela justeza das propostas. Caros amigos e amigas da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, quero também expressar a necessidade urgente de uma gestão pública ainda mais eficiente e cada vez mais transparente, que eu sei muito bem, né, Toninho do DIAP, que é aquilo que os servidores querem, e faço aqui essa citação a você. Nós queremos transparência. Se vocês analisarem essa onda de corrupção, não é que não exista,
um ou outro servidor que se envolveu nesse bolo, como tem empresários que se envolveram, como tem todo o setor e da sociedade. Mas eu poderia dizer para vocês, com maior tranquilidade, que em nome da transparência e do combate à corrupção, nós temos que valorizar cada vez mais o servidor público. Não podemos negar, as pessoas têm saído das ruas para reivindicar uma série de bandeiras, mas eu não vi nenhuma delas combatendo ou atacando os servidores públicos. Todos queremos que os impostos sejam pagos em dias. Hoje aqui eu ainda falava que uma publicação do Congresso em Foco, e o Toninho depois pode confirmar ou não, porque ele vai ter também direito à palavra, pela sua história, desde que eu cheguei no Congresso Nacional, junto com o Ulisses Riedel, há cerca de 30 anos atrás, e essa publicação diz que de tudo aquilo que é arrecadado no país, 1/4 é desviado pela sonegação e pela corrupção. Calcule, de tudo aquilo que é arrecadado, ainda 1/4 é desviado pela sonegação e pela corrupção. Todos nós sabemos que ainda há muito por fazer, fizemos muito, mas há muito por fazer. Embora vários instrumentos tenham contribuído para o aprimoramento dos serviços públicos permanente e no combate à impunidade, à sonegação e à corrupção, podemos avançar mais. Podemos citar, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que definitivamente nos lançou para um patamar novo de acesso aos dados do setor público. A transparência, os indicadores, são insumo da maior importância para a tomada de decisão, além de serem mecanismos preventivos de sonegação, irregularidades e corrupção. Enfim, senhoras e senhores, nesse sentido, reconheço aqui de público o papel da CSPB como uma instituição independente, suprapartidária, responsável, sólida, que luta pelos direitos e garantia dos trabalhadores, dos associados, sem abrir mão de seus princípios e seus ideais, sem se submeter às pressões de políticos ou de setores que não pensam no melhor para o país, que é o fortalecimento das instituições democráticas. A Confederação tem hoje 44 federações filiadas, reunindo mais de 1.800 sindicatos vinculados, que atuam nas esferas municipal, estadual e federal dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Essa confederação, está mais forte como nunca, na sua estrutura física e politicamente, com sede própria e condições de bem representar os servidores do Brasil. Dito isso, aproveito para registrar minha homenagem e enviar meu muito obrigado a cada um dos sindicatos e federações de servidores da Confederação, especialmente aqueles agora, cada um por, como diz o gaúcho, né? Cada um vai puxando a brasa para o seu assado, especialmente aqueles situados no meu estado, o Rio Grande do Sul, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do meu estado, do Rio Grande do Sul, a FECERGS e a Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, a FECISMERGS. Aí é uma palma para o meu estado, né? Recebam aqui, claro, esse meu bairrismo, uma homenagem a todos os estados organizados via essa brilhante confederação. Recebam, assim, os meus agradecimentos sinceros. Sem o servidor, essa casa não existiria. Vocês são profissionais. A dedicação de cada um de vocês pode fazer que o país chegue mais longe, elevando o Brasil, em definitivo, às primeiras posições mundiais de qualidade, de prestação de serviço e atendimento a todo o nosso povo. Nesse dia, termino dizendo, quero agradecer aos senadores que subscreveram esse requerimento para homenageá-los. Muito obrigado, senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Álvaro Dias, senadora Ângela Portela, senadora Fátima Bezerra, senador Gladson Camelli, senador Hélio José, senador Jorge Viana, senador José Medeiros, senadora Sandra Braga, senador Telmário Mota, senador Walter Pinheiro. E eu vou parar de ler, senão vou ter que ler o nome aqui dos 81 senadores. Pode saber que os 81 senadores concordaram em assinar esse documento. Encerro assim, cumprimentando mais uma vez a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a maior confederação do Brasil e da América Latina, em representação de servidores, pelo seu dia, pela sua luta.
assim como pelo trabalho que exercem. Quando garantimos condições dignas de trabalho, remuneração decente, adequada e capacitação aos cargos públicos, estamos cuidando da nossa gente, ao mesmo tempo, para que o serviço seja prestado com qualidade para todo o povo brasileiro. Eu diria, vida longa aos servidores públicos, porque pátria que amamos e queremos, somos todos nós. Viva os servidores públicos!